E se você vivesse num mundo habitado por titãs, incluindo King Kong e Godzilla, seres milenares com poder destrutivo igual a de várias bombas nucleares? Infelizmente você tá afim de viver a vida de boa e pagar os boletos no prazo, porém fica difícil quando essas criaturas resolvem cair no pau. O que você faria nessa situação? Essa é a história da saga Monstroverso, a franquia de monstros gigantes que até o momento conta com 5 filmes e uma série. No vídeo de hoje eu vou resumir a trama inteira dos filmes na ordem cronológica, além de contar quantas pessoas foram se encontrar com Deus antes da hora. Só pelo fato de eu ter ficado pausando as cenas pra fazer essa contagem já vale o seu like. Por fim, eu vou dar as melhores dicas pra derrotar, ou nesse caso, sobreviver a essas aberrações da natureza. E também irei sentar a chibata em todas as atitudes burras que os humanos tiveram. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia no Oceano Pacífico no ano de 1944, quando vemos o pau torando numa ilha em plena Segunda Guerra Mundial. 2 aviões acabam caindo numa ilha. O problema é que um piloto é da terra da japonesada, enquanto o outro faz parte da terra do hambúrguer, o que significa que eles são basicamente inimigos mortais. O americano atira no rival assim que eles caem na areia, e é exatamente nesse momento que eu torço para que as habilidades dele em pilotar sejam melhores do que usar uma arma, porque ele realmente é uma porcaria nisso. Que porcaria, hein? Cara, o soldado dos aliados já tinha percebido que o oponente tinha esquecido a pistola em casa. Portanto, tudo que o americano precisava ter feito era ter se aproximado a uma distância queima-roupa e ter metido chumbo grosso no apreciador de sushi. Mas não, porque ele fica sem balas e é perseguido pra dentro da floresta pelo soldado kamikaze e a sua katana. Os dois logo saem numa trocação, porém algo do meio do mato não gosta muito da bagunça que eles estão fazendo e logo sai pra enxotar os humanos invasores. E sim, eu tô me referindo a um gorila gigante de quase 30 metros. O filme então pula pro ano de 1973. A guerra do Vietnã tá chegando ao fim pros americanos, que acabaram tomando um sarrafo dos Vietcongs. Isso deixa o Coronel Packard furioso da vida. No entanto, ele mal sabia que enfrentaria outro Kong, só que bem mais violento do que aquela galera que se camuflava na lama. Antes de voltar pros States e virar motivo de chacota pela imprensa, Packard recebe uma última missão: levar um bando de cientistas da Monarch até o último pedaço de terra ainda não explorado pelo homem, a Ilha da Caveira. Por falar nisso, quem tá coordenando a missão do lado científico é Bill Randa, sendo que ele acaba levando fotos tiradas pelo serviço de inteligência para um senador americano que fica com medinho que os soviéticos descubram a existência da ilha também. O senador então diz que aquela é a última chance de Bill e da Monarch mostrarem que o dinheiro do contribuinte tá sendo bem gasto, porque o objetivo deles no final das contas é comprovar a existência de titãs, criaturas ancestrais com capacidade de ferrar a vida da humanidade. Bill também tá acompanhado de seu parceiro, chamado Houston, outro cientista que defende a teoria que a Terra é oca. Os dois então partem para o Sudeste Asiático na busca de um rastreador, um cara capaz de encontrar e resgatar pessoas em ambientes nada favoráveis. É aí que eles trombam com James Conrad, ex-oficial do exército da rainha e que agora atua como mercenário. O cara não gosta muito da ideia de explorar um local nunca antes visitado pela humanidade e alerta os cientistas leite com pera do risco deles serem comidos pelos predadores, contraírem doenças e serem picados pelo mosquito da dengue, o que acaba se tornando um ótimo pretexto para ele cobrar uma nota para fazer parte dessa missãozinha. Eu gosto de dinheiro. Além desses abestados, a gente descobre que a Capitã Marvel também vai entrar pro trenzinho da alegria, porque aqui ela é uma fotógrafa anti-guerra chamada Mason. Basicamente, o papel dela é tirar fotos da expedição. Todos os batutinhas se reúnem e agora a missão deles consiste em entrar na ilha e soltar bombas no chão para testar a resistência do solo, o que pra mim faz tanto sentido quanto o final de Game of Thrones. Mas peraí, se eles querem mapear a ilha, não seria muito mais fácil mandar um avião pra lá, fazer um voo e fotografar a parada toda? Eu não sei não, me parece muito desnecessário mandar um pelotão e um monte de cientistas Zé Ruela pra lá. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio, então fica ligado pra não pagar caro no dólar. Pra evitar isso, você pode comprar o dólar mais baixo do mercado ou abrir uma conta digital na Nomad, a parceira do canal, que oferece o menor IOF de apenas 1,1%, além de menores taxas sobre transações de câmbio. Eles têm sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos e além disso, usando meu cupom EDNERD para abrir essa conta, você ganha $20 de cashback ao fazer a primeira compra de dólares. Lembrando que a conta da Nomad não cobra anuidade, taxa de abertura e nem de manutenção. O mais legal é que o cartão da Nomad converte os dólares comprados para outras moedas automaticamente e é aceito em mais de 150 países. O link para a Nomad está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também. Não esquece, o cupom para economizar e curtir a sua viagem ao máximo é EDNERD.
nerd. Enfim, a galera embarca no navio e se aproximam da ilha, porém eles avistam um temporal do demônio ao redor do local. Vendo que a galera vai se molhar bastante, o capitão do navio diz pros militares que não vai arriscar a vida da tripulação e prefere esperar até o temporal passar. Bill, no entanto, diz que essa é a última vez que eles vão ter a chance de passar pela névoa, à medida que ele aponta um raio-x da ilha mostrando que o caminho tá se fechando. Como Packard não vai aceitar outra derrota, ele apoia o cientista e manda vários helicópteros levantarem voo. Ok, eu acho que o nosso digníssimo coronel Motherfucker Packard comete o erro de Zé Ruela aqui. Primeiro, eles estão se aproximando de um local nunca antes explorado, portanto eu não mandaria todos os meus soldados de uma vez pra lá. O que eu quero dizer é que seria muito mais seguro enviar uns 2 esquadrões primeiro e pedir pra eles passarem um rádio pro restante dos militares informando se a barra tava limpa ou não. Dane-se, porque todo mundo quer subir no trenzinho da alegria e logo eles adentram a névoa do mal. Inacreditavelmente eles conseguem atravessar, logo descobrem que chegaram na Tailândia porque a geografia tá igualzinha. Enfim, o pessoal tá com o parafuso solto por aqui e comete mais uma cagada. Eles mal chegam na ilha e já partem pra missão Esquadrão da Fumaça porque eles soltam um calhamaço de explosivo no chão, criando assim várias explosões. Eu digo que isso é um erro porque a primeira coisa que você faz ao chegar num local hostil é se certificar de que o perímetro ao seu redor é minimamente seguro, portanto eles deveriam ter achado uma clareira ou qualquer outro local aberto para construir um acampamento primeiro. Dessa forma eles poderiam ter trabalhado em linhas de defesa contra possíveis predadores. Esquece isso porque o carnaval na Ilha da Caveira atrai a ira do mesmo gorila gigante que a gente viu lá no começo da história. Eu tô falando dele mesmo, do King Kong. Ele fica furioso e começa a jogar handball com os helicópteros, chegando a cortar a palma de sua mão em uma das hélices, o que o deixa mais agressivo ainda. Pode colocar na conta os nossos primeiros presuntos da história, totalizando uns 34 soldados explodidos, pisoteados e servidos de comida pro gorilão. Ok, vamos analisar os fatos por aqui. Esses caras foram muito Zé Manés em ter agido desse jeito. Eles veem um gorilão de 30 metros os atacando e simplesmente vão pra cima da fera atirando? Isso não faz sentido nenhum, já que eles tinham a vantagem de estar em helicópteros que eles poderiam ter usado para se afastar rapidamente da fera e assim ter disparado mísseis à distância. Mas que desgrama é essa? Eu acho que é um macaco gigante. Vamos continuar voando em direção a ele. Não, vamos atirar nele. Uhul! Alvo travado na mira. Seus desgraçados, isso é loucura! Vamos abortar a missão! Eu também acho que eu tenho todas as fotos que eu preciso pra provar que monstros gigantes existem. Tchau, macaquinho. Dane-se porque o Esquadrão Pamonha é dividido em 3 grupos. Packard cai com Bill e alguns soldados, em destaque Cole e Mills. Já James se encontra em outra parte da ilha com Mason, novatos Lico, Houston e mais 2 cientistas abestados. O terceiro grupo, na verdade, é formado por apenas Chapman, um soldado que acabou de ser papai e que mal pode esperar para ver o seu filho. A proposta, ele tá do lado do único helicóptero que tem armas pesadas e que o coronel Motherfucker deseja usar em King Kong mais do que tudo. O único problema é que Chapman tá no pior lado da ilha. Sabe aqueles lugares onde a galera ouve música na caixa JBL até as 4 da manhã e passa aquelas motos com escapamento furado? Então esse lugar é pior porque tem tudo isso e ainda por cima um monte de bicho perigoso que vive por lá, o que inclui até mesmo lulas carnívoros que quase comem o King Kong. Adivinha quem é comido também? O Chapman, que simplesmente decide ficar no meio da floresta sem qualquer proteção e logo é papado por um lagarto sinfuroso, conhecido como criatura da ilha. Cara, é impossível esse cara ter sobrevivido à selva do Vietnã sem a ajuda dos universitários, porque nenhum soldado em sã consciência vai ficar em campo aberto desse jeito, especialmente num lugar desconhecido pra ele. Sendo assim, Chapman deveria ter ficado escondido dentro do helicóptero, que estava praticamente intacto. Lá ele tinha acesso a mantimentos e armamento pesado para se defender, sem contar que a rampa da aeronave era estreita o suficiente para evitar que predadores maiores entrassem por lá. Esquece isso porque o grupo de James acaba encontrando os nativos locais, chamados de Iwi. Antes que mais uma trocação entre os 2 povos se inicie, vemos um cara aleatório separando a treta. Ele diz que seu nome é Marlowe e que caiu na ilha durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, o cara é o piloto do começo do filme. Marlowe começa a explanar a situação pra eles, dizendo que o macaco gigante é chamado de Kong e que ele protege a ilha de predadores, incluindo de uma raça de criaturas reptilianas subterrâneas, apelidadas por ele de criaturas da ilha. Infelizmente, os explosivos soltos pelo exército americano acabou despertando essas criaturas, e foram elas também que comeram os pais de Kong, o que explica o motivo do gorilão lá estar sozinho e muito irritado
agora. Os Iwi acreditam que quando Kong morrer, o maior lagarto do mal despertará e vai comer todo mundo sem dó. No tempo que Marlon ficou na ilha, ele e Ikari, o piloto samurai lá do Japão, se tornaram grandes amigos, mas Ikari infelizmente foi papado por uma criatura da ilha antes que a dupla dinâmica pudesse terminar os preparativos para tentar escapar da ilha, o que nesse caso era construir um barco com as peças dos aviões de batalha. É aí que James diz que podem ajudar na brincadeira de irmãos à obra, dessa forma permitindo que eles coloquem a barca para flutuar no rio. Como foi dito no início da missão, os mocinhos em perigo aí precisam chegar no norte da ilha em 3 dias, data em que o exército vai mandar uma equipe de resgate pra lá. Nesse meio tempo nós vemos Packard e companhia fazendo um monte de porrada, como por exemplo quando o coronel atira num pterossauro com cachumba, irritando o bando todo. Cara, você já percebeu que tá lidando com espécies totalmente desconhecidas e que ainda por cima estão extremamente famintas, portanto Packard nunca deveria ter tirado num pássaro sem necessidade, já que tanto o tiro quanto a provocação pode atrair predadores maiores pro lado deles. Como a burrice tá reinando por aqui, eu me pergunto nessas horas: já se inscreveu no canal? Cadê o like? Eu digo isso porque eles acabam entrando na floresta fechada e acham que tá tudo de boa, porém um dos soldados é empalado por Aranha-Bu, o nome que eu tirei do meu Forever pra apelidar esse bicho aí, metade aranha e metade bambu. O Aranha-Bu agarra Mills e se prepara pra petiscar o cara. No entanto, seus parceiros de guerra dão uma de João Rambo e tramontina os bambus do Aranha-Bu, a finalizando logo em seguida. É aí que o coronel recebe um rádio de James, que fala que tá perto deles e vai passar lá pra dar uma carona. O pessoal do barco celebra, porém um dos cientistas é bicado por um dos pterossauros irritados que leva essa caça matinal aí pra ser dividida com o resto do bando. Ok, esses abestados vacilaram novamente, já que eles estão em um ambiente totalmente surtado, portanto ficar gritando em campo aberto é a pior besteira nessa situação. Eu pessoalmente ficaria quietinho dentro da cabine do barco até que eu chegasse no resto dos militares. Enfim, os dois grupos se reúnem e Packard revela que seu plano é ir buscar a Chapman e as armas. No entanto, Marlowe diz que essa seria a maior cagada que um idiota poderia fazer, já que aquela parte da ilha pra onde o coronel quer ir é onde tem mais bicho com fome. Cê é louco, cachoeira. Mesmo assim, o militar motherfucker ignora o conselho e praticamente obriga todo mundo a entrar num tipo de cemitério de monstros gigantes que conta com a ossada dos pais de Kong e até mesmo ossos de dinossauro, que infelizmente não apareceram no filme. O que eu sinceramente acho mais bizarro nessa parte é que a coloração no ar do cemitério é um claro sinal de gás que pode ser extremamente prejudicial para a saúde se for inalado. Outra coisa que esses abestados precisam prestar atenção é no potencial inflamável daquele ambiente, já que essa camada de poeira verde não pode ser coisa boa. Sendo assim, eles poderiam ter contornado o vale pela direita, mesmo que demorasse para chegar na posição de Chapman, eles pelo menos estariam seguros e fora do alcance de predadores. Dane-se porque eles entram no buraco do Tinhoso e Cole simplesmente tem a ideia mais genial dessa história: fumar um cigarrinho numa atmosfera recheada de bafo do Tinhoso, porque assim que ele dá a primeira tragada, uma fogueira de São João é logo acendida. Muito bom. Isso infelizmente acaba chamando a atenção de um lagartão do catiço, e é aí que Packard manda um soldado instalar uma metranca em cima de um esqueleto para meter pipoco no danado, porém eles erram no posicionamento dessa arma, já que era muito mais seguro eles terem colocado a parada dentro do crânio e não em cima dele, já que do jeito que eu falei o cara teria uma proteção natural e privilegiada para atirar. Dane-se porque ele não faz o que eu falei e toma uma bocada da criatura. Quem também se ferra nessa é Bill Randa, que ficou ali moscando e é logo papado pela fera. Como o lagartão exagerou na proteína, o intestino dele começa a dar umas panes e ele cospe o crânio de Chapman, bem na frente de James, que toma conhecimento de que a missão resgate deles acabou de se tornar desnecessária. Enfim, a galera tenta parar o lagartão, mas como eles são muito burros, nada faz efeito e só piora quando o bicho derruba Slicko, que acidentalmente acaba soltando gás tóxico no ar. É aí que temos uma das cenas mais legais desse filme, quando James põe uma máscara pra salvar o soldado e fatia vários pterossauros com cachumba no meio do caminho. Legal! Infelizmente eles acabam se vendo cara a cara com a criatura e só não viram marmita porque Maisel chega no rolê e arremessa um isqueiro que entra em ignição com gás inflamável, criando assim outra fogueira de São João. A explosão pega o bicho de jeito e de quebra ainda cozinha um baita lagarta pururuca. Os sobreviventes se reúnem e James mostra as tags de Chapman pra Packard, que resolve colocar as cartas na mesa e explicar que aquilo tudo não muda nada, já que seu plano sempre foi pegar as armas no helicóptero pra mandar o Kong pros ares. Mete a bala nele, mata esse danado!
Como o povo acaba entrando numa briga do cão, Packard dá uma de moda foca e não deixa os seus soldados irem até o barco de resgate, porque ele é que é o patrão, obrigando assim todo mundo a ir buscar o arsenal. James, no entanto, já tinha assistido todas as temporadas de Trato Feito e consegue persuadir o coronel a libertar os civis. O cara acaba guiando Mason e companhia por um passeio no bosque, porém não demora muito pra ele ficar perdido e pedir pra eles esperarem um pouquinho. E esse arbusto aqui, que é a cara da Fafá de Belém? A gente já passou 3 vezes por esse arbusto. Olha aqui, foi você que não quis parar e pedir informação. Ah, maravilha. Ele então sobe no morro junto com o Mason, e é aí que eles dão de cara com o rei da floresta. E não é o Tarzan, já que o Kong vai lá pra trocar uma ideia e acaba arrastando as asinhas pra Mason. Infelizmente o trisal aí é interrompido por Packard, que acende uma fogueira maior com a intenção de atrair a ira de Kong. O gorilão não leva desaforo pra casa e vai se encontrar com o militar. Os dois se encaram e conforme o macaco tenta mostrar quem tem os tomates maiores, ele acaba sendo pego numa armadilha e no desespero manda 2 abestados pra vala, antes de cair todo assadinho. Morri. Packard conta vantagem antes da hora e se prepara para pipocar o último estalinho da festa. No entanto, James e companhia chegam para impedir que o Modafoca faça isso. Como os militares também já estão de saco cheio do coronel, eles se rebelam e mandam o cara abaixar a arma. Motherfucker! A gente quase entra no festival do Clint Eastwood, porém algo emerge das profundezas do Tinhoso. Nesse caso, a grande criatura da ilha, que veio aqui para se deliciar com o Churrascong. Como Kong não quer virar comida, ele se levanta e percebe que não pode lutar em 2 frentes de uma vez, o que o faz se livrar do Modafoca Packard. Enquanto isso, o Lagarto Alpha segue os nossos heróis pela floresta, e é aí que eles cometem a maior burrice do filme. Enquanto Mason é instruída por James para disparar o sinalizador e chamar o resgate, o resto dos pamonhas vai tentar distrair o bicho, só que mano, eles vão correndo por um pântano onde não dá pra se mexer direito, o que só faz o bicho se aproximar deles cada vez mais. Mano, olha só aquela caverna atrás deles, os caras poderiam ter se escondido ali. Depois que o lagartão se cansasse de procurá-los e metesse o pé, bastava disparar o sinalizador e ir embora pra casa na moralzinha. Mas não, porque eles quase viram comida. Cole é mais experiente e observa os caras fazendo borrada atrás de borrada, se cansando e decidindo se detonar com o lagartão. O que não dá muito certo, porque ele leva uma rabada e explode sozinho. Isso é tão brutal. Mesmo assim, não consigo deixar de ver. Bert, passa de novo, anda. Era muito mais fácil ele ter arremessado as granadas no pé do bichão e ter seguido os colegas. Não sei por que ele se sacrificou em vão. Esquece isso, porque a galera só não vira comida porque o Kong se recupera pro round 2. E eu sei que vocês estavam esperando por esse momento, porque os 2 monstros partem pra uma trocação. Como Kong é bem desengonçado, ele mesmo se prende numas correntes de alguns navios encalhados e quase vira comida dessa vez. No entanto, Mason aparece e acerta o sinalizador na fuça do Alpha, o cegando no processo. Nessa hora, os outros humanos aparecem para colocar o leite derramado de volta na caixinha e ajudam Kong na treta. Infelizmente, Mason nunca trabalhou em segurança do trabalho e simplesmente decide ficar ali na beira de um precipício, o que é péssimo para ela, porque o lagartão é arremessado na mesma montanha que a garota tá, causando assim a sua queda na água. Como Kong não quer que seu chocolate branco humano se quebre, ele a pega com uma mão, enquanto usa a outra para descer o sarrafo no lagarto. Numa batalha feroz, Kong sai vitorioso e maceta a criatura de dentro para fora, literalmente. A galera então se despede de Kong, sendo que Mason acaba escolhendo o homem no lugar do macaco, dando assim um toco no rei da ilha, que fica furioso ao perder o chocolate e ainda tem que lidar com mais helicópteros que chegam na ilha para resgatar os nossos heróis. Pô, cara, de novo! É então que a gente assiste uma cena pós-crédito, onde James e Mason entram pra quadrilha da Monarch e descobrem a existência de outros titãs além de Kong, como a Mothra, Rodan, King Ghidorah e do próprio Godzilla. Quem também se dá bem é Marlow, que finalmente pode tomar os esculachos de sua mulher 25 anos depois de cair naquela ilha, e o cara ainda descobre que é papai de um marmanjo. O filme se inicia no meio dos anos 50, quando vemos o exército dos States tentando destruir algo no Oceano Pacífico. O problema é que eles estão sendo um pouco apelões demais ao usar bombas nucleares para detonar o que quer que esteja causando problema. Também não dá para jogar os caras, tem a porcaria de um lagarto gigante saindo do mar. É verdade. Enfim, os anos se passam e no ano de 1999 nós conhecemos 2 cientistas da Monarch, chamados Ishiro Serizawa e Vivienne Graham. Eles foram acionados depois que um grupo de mineração perfurou
perfurou o solo e encontrou uma espécie de casulo aberto nas Filipinas. Como a Monarch é responsável por estudar essas paradinhas do mal, os dois adentram a gruta e descobrem que além do casulo que eclodiu, existe mais um que, graças a Deus, ainda tá passando pelo sono de beleza. O problema é que não demora muito para eles perceberem que o casulo aberto deu origem a um bicho grande da já que é possível ver o rastro de destruição que o cara causou antes de chegar no mar. Enquanto isso, nós conhecemos uma família de americanos vivendo no Japão, sendo eles Sandra, o filho chamado Ford e o pai que... Walter White, é você? Say my name. Enfim, o Walter dessa realidade na verdade se chama Joe e ele é diretor de uma usina nuclear em Jandira. A galera da diretoria tá pedindo pra ele sair do home office porque o local tá passando por um terremoto e pode haver vazamento de radiação. No entanto, Joe não acredita que eles estejam lidando com um terremoto porcaria nenhuma, já que os tremores estão acontecendo no mesmo intervalo de tempo, ou seja, não é algo imprevisível como a movimentação das placas tectônicas que acontecem durante um terremoto. Ele vai pra estação com a esposa, que também trabalhava lá. O mais bizarro é que fica subentendido que Walter quer voltar a curtir a vida de solteiro, já que ele sabe que tem alguma coisa bem errada com o reator da usina e ainda assim manda a própria mulher ir lá investigar. Aê! Festa na casa da Cindy! Mulher branca liberando pra todo mundo! Cara, não seria mais fácil iniciar o processo de lockdown e ativar as portas de contenção de radiação? Acho que não, porque Sandra vai lá e percebe que houve um vazamento, o que a faz correr com um monte de outros cientistas abestados. Joe percebe que não quer mais ficar solteiro e se arrepende, correndo até o subsolo para tirar a esposa de lá. No entanto, ela e os demais pamonhas são atingidos pela radiação e o professor de química não tem outra alternativa a não ser selar a porta de contenção. 15 anos mais tarde, nós revemos Ford, que agora cresceu e não foi aceito na primeira entrevista que ele fez para os Vingadores, já que o cara teve que se contentar em se juntar ao esquadrão antibombas do exército. O cara finalmente volta para casa depois de uma missão no exterior e se reúne com a sua esposa e... Wanda, o que você tá fazendo nesse filme? Cara, a relação entre esses irmãos tá muito errada. Enfim, a gente descobre que o nome dela é Ellie e os dois têm um filho chamado Sam. Guarda o nome deles porque eles serão muito importantes para essa história. Bom, quase isso. Quer saber? Esquece o que eu acabei de falar. Tudo que Ford queria era passar no mercado para comprar uma carninha para assar, mas infelizmente ele recebe uma ligação da polícia do Japão que diz que o papai dele acabou de ser preso. Ford fica doido da vida e nem tem tempo para dar uma bimbadinha, já que ele vai até o Japão tirar o papai da cadeia. Depois que Sandra faleceu, pai e filho acabaram não tendo uma relação muito boa, já que Joe nunca incluiu a história do vazamento de radiação e ainda acredita que algo estranho causou aquele acidente. Nos últimos 15 anos ele estudou tudo sobre ecolocalização e revela que foi preso porque tentou entrar na área de quarentena próxima à usina nuclear. Ele diz que precisa pegar os discos de dados do dia em que o desastre aconteceu e que eles estão na antiga casa onde eles moravam. Joe ainda fala pra Ford que os mesmos tremores de antes foram sentidos há alguns dias e ele acredita que algo despertou e tá se comunicando com um ser semelhante. Ford inicialmente diz pro véi deixar essa história de ET Bilu de lado, mas Joe bate o pé e convence o filho a ir pra zona de quarentena investigar. Chegando lá, ele vê alguns cachorros andando normalmente, o que não poderia acontecer, já que segundo as autoridades o local está infestado de radiação. Isso é a cereja no topo do bolo que convence Joe que toda a comunidade estava sendo manipulada pelo governo e ele logo tira a máscara, comprovando assim que a radiação magicamente desapareceu do ar. É aí que a polícia chega no local e prende os dois, só que os tiras já estão de saco cheio de Joe e resolvem mandá-lo até a usina junto com o filho. Enquanto isso, vemos Serizawa e Vivienne chegando no local e observando uma grande criatura sugando o reator da usina nuclear e se preparando para partir para outro buffet. Serizawa acaba revelando que nos últimos 15 anos aquela criatura cresceu, pois foi se alimentando de radiação todo esse tempo. É exatamente por isso que Joe e seu filho não foram afetados por ela, já que a parada não existe mais. Não bastando isso, a criatura do capeta tá disparando rajadas de pulsos eletromagnéticos, uma parada que desativa todos os dispositivos eletrônicos da Monarch. Serizawa também decide trocar uma ideia com Joe, que dá um ataque de pelanca e diz que o bichão causou um acidente de 15 anos atrás e que ele vai dar tantos peidos magnéticos que irá mandar a humanidade de volta para a Idade da Pedra. É bem nessa hora que o sensor do exército aponta que o bicho vai despertar em poucos minutos, sendo que Serizawa não tem outra escolha a não ser autorizar que fritem o bicho no alho e óleo. Infelizmente, os cientistas superestimaram a capacidade do bicho de tomar choque, porque isso só serve para fazer uma massagem num danado, e ele logo sai da toca, mandando 10 trabalhadores honestos para a
vala. O mais bizarro é que essa galera da CLT não tinha necessidade nenhuma de ficar ali vendo a Bela Adormecida acordando, sendo que nessa hora a coisa mais sensata a se fazer é sair correndo o mais rápido possível e ficar o mais longe que conseguirem da fera. Dane-se, porque Ford é pego no meio do show e consegue sair do carro em que ele estava sendo mantido preso, bem na hora de ver o papai sendo derrubado de uma passarela pelo bichão. Enfim, a barata sai voando e os humanos agora têm que pensar no que vão fazer. Serizawa tem uma ideia e acha que Ford sabe o que tá rolando, recrutando tanto ele quanto Walter White para ajudá-lo a fazer alguma coisa que nem mesmo o cientista sabe o que é, porque tudo que esse cara faz no filme é cerrar os olhos e transparecer pra gente que ele provavelmente tá cagando nas calças. Infelizmente, nosso grande Walter White do Monstroverso não sobrevive aos ferimentos e passa dessa pra melhor, deixando o filho sozinho. A única coisa que Ford diz saber é que aquela criatura tava se comunicando com uma outra. A propósito, esses bichos gigantes são chamados de mutos pela Monarch, que basicamente significa organismo massivo terrestre não identificado. Enfim, Serizawa e Graham decidem abrir a matraca e explicam pra Ford que uma expedição em alto mar no ano de 1954 despertou o Godzilla. Os testes nucleares que a gente viu no começo do filme eram tentativas de matar a criatura. Quando isso não funcionou, o projeto Monarch foi criado para estudar secretamente Godzilla e monstros semelhantes. Enfim, como Ford não serve para mais nada, Serizawa manda um bom voyage para ele, o deixando no aeroporto do Havaí para que ele pudesse voltar para São Francisco, onde a família dele morava. Sabe o que é mais bizarro? É que o governo americano tinha revelado para a imprensa que o novo desastre no Japão foi causado por um terremoto. O pior é que Wanda tinha visto o jornal e ficou bastante preocupada com o marido por ele estar na mesma cidade. Porém, ela magicamente esquece o celular na sala bem na hora que o cara liga pra ela. O que eu quero dizer é que uma pessoa que se importa com a esposa ou marido vai ficar com o telefone grudado na cueca pra receber a notícia em primeira mão. Dane-se, porque Ford só tá nesse filme pra se lascar. Porque mal ele chega na cidade, o cara já tem que cuidar de um moleque japonês que tem os piores pais do universo, pois eles não têm a decência de entrar no metrô junto com o pirralho e acabam se separando do filho. Ford é um cara gente boa e diz que vai pegar o trem de volta para devolver o japonês pros pais, porém eu acho que isso não vai rolar. Enfim, enquanto isso, a marinha americana recebe um pedido de SOS de um submarino russo que acabou sendo pego pelo muto. Os fuzileiros são enviados e descobrem que a embarcação era nuclear, o que na visão da criatura não passava de um camarãozinho no espeto para ele, já que os mutos se alimentam desse tipo de produto. Alguns caças são enviados para abater a fera, mas é tudo em vão, porque a barata voadora dispara outro pulso eletromagnético, derrubando um piloto que fica sem a parte elétrica da aeronave e cai no chão. Felizmente, a natureza não vai deixar um muto juvenil desequilibrar o planeta e envia o seu melhor capanga para dar um jeito no monstro rebelde. E sim, eu tô falando Godzilla. Infelizmente, o lagartão tá acima do peso e ao sair do mar para combater a fera acaba causando um tsunami que arrasta 101 humanos que só estavam a fim de curtir a praia do Havaí. Ford percebe que tá lascada agora porque a barata voadora tá bem do ladinho do trilho do trem onde ele se encontra. O bichão quebra um dos trilhos e acaba mandando 11 presuntos dentro do trem para fora dele, contribuindo imensamente para nossa contagem de presuntos. Nessa hora, alguns soldados tentam parar o muto, mas são burros o bastante para se aproximar de um bicho grande desses e ainda por cima atirar nele, o que manda 3 oficiais pro colo do tinhoso. Cara, o ano é 2014 e você vai me dizer que o governo dos Estados Unidos não mandou nenhum drone pra explodir a baratona? Pensa comigo, toda vez que o bicho se vê em perigo, ele aciona o pulso eletromagnético. Isso acabou de acontecer na situação do submarino. Portanto, o exército poderia ter ativado vários drones e detonado o danado à distância, sem expor seus soldados ao perigo. Dessa forma, a barata não ia ter tempo de reagir, pois não saberia onde estavam os drones antes deles explodirem. Dane-se, porque Godzilla finalmente chega na treta e se prepara para uma trocação com a barata voadora. Porém, como esse diretor é um vacilão, ele simplesmente corta a cena e a gente não vê a porradaria acontecendo. No dia seguinte, descobrimos que Ford sobreviveu ao acidente de trem, assim como o moleque japonês leite com pera, que finalmente reencontra os pais. Enquanto isso, os militares acompanham Godzilla e tá tinindo para caçar sua presa. E é aí que o Serizawa teoriza que a barata voadora não tava chamando o lagartão, e sim outro da mesma espécie, ou seja, ele tá se referindo àquele ovo que ainda tava dormente em 1999. O mais bizarro é que, cara, eu não tô brincando, o exército americano deixou um ovo pra chocar num depósito de material nuclear, ou seja, exatamente o que os mutos comem.
Eles tiveram 15 anos pra explodir a parada, enquanto ela ainda era pequena. Eles poderiam ter cimentado o ovo, o queimado, lançado de foguete pro espaço, mas não, eles deixaram ele num cantinho cheio de alimento por perto. Quando eles vão buscar o ovo, descobrem que a parada já chocou e que o muto fêmea gigantesco tá se movendo em direção à cidade do pecado. Dane-se, porque nesse meio tempo vemos Ford finalmente ligando pra esposa e dizendo que ele vai sair de onde ele tá pra salvar ela e o filho. Pra quê? Não era muito mais fácil ele simplesmente ter explicado o que tava acontecendo pra esposa e mandado a mulher pegar o primeiro avião pro outro lado do país? Ela poderia ter pesquisado rapidamente alguma cidade que não ficasse perto de uma usina nuclear ou de qualquer outro local que tivesse esse tipo de armamento. Como Ford é um escoteiro de criação, ele se coloca à disposição do exército, já que agora eles bolaram mais um plano incrível. Eles vão transportar uma ogiva nuclear em um trem que deve bater no máximo 70 km por hora e levar a bomba até o litoral para detonar as duas baratas e o Godzilla no processo. Cara, vocês já sabem que os bichos se alimentam de material nuclear, seus jumentos. É a mesma coisa que cortar uma peça de picanha na frente de um gaúcho. Enfim, Ford é o cara aqui e vai ficar responsável por armar a bomba, dando tempo para ela explodir bem longe da cidade. O problema é que ninguém aí pensou que a barata voadora ia chegar no trem antes dele sequer se aproximar do porto, o que é péssimo para Ford e os outros soldados, já que a maioria deles vira marmita do muto. Ford acaba caindo da ponte e o roteiro salva ao colocar água debaixo dela. Ele é resgatado no dia seguinte, assim como uma última ogiva, que é levada para São Francisco, onde, segundo os cientistas, é o local onde as baratas vão se encontrar para acasalar, já que a que voa é o macho e a dorminhoca é a fêmea. A ogiva restante é transportada de helicóptero com Ford para São Francisco, onde os monstros marcaram o date. Só que, mano, a imbecilidade aqui é surpreendente, porque os militares deveriam ter levado a ogiva de helicóptero pro meio do mar e colocado a parada em algum cruzador ou algo do tipo, mas não, porque eles levam a bomba pra praia da cidade, onde tem um monte de civil por perto. O pior não é isso, é que os soldados ainda ativam uma contagem regressiva de 1h30 pra explodir a parada a menos de 100 metros do centro da cidade. Adivinha o que acontece? O Mutumashi dispara outro pulso, desativa os navios da marinha e ainda pega a bomba pra fazer aquele agrado pra barata fêmea. Muito bom. É aí que bate o desespero e até o Godzilla, que não tinha nada a ver com a história, toma tiro, o que faz ele se descontrolar e derrubar a Golden Bridge acidentalmente. Nesse meio tempo, o exército está tentando proteger os civis em abrigos debaixo da terra, mas a Wanda quer continuar trabalhando no hospital e pede pra recepcionista levar o próprio filho dela pro abrigo. Rapaz, baita mãezona, hein? Dane-se, porque agora os militares estão lascados, já que a bomba vai explodir em menos de 1h30, e se isso acontecer, milhões de pessoas vão virar churrasquinho. Como os monstros estão ocupados brigando, o plano dos militares agora é pular de paraquedas no meio da cidade e desarmar a bomba. Vou falar pra vocês que essa cena é um absurdo de linda, já que Ford é um dos felizardos a fazer a acrobacia e a atmosfera da sequência é maravilhosa, tanto a trilha sonora quanto a fotografia. Os soldados então aproveitam para entrar no covil das baratas e tirar a bomba de lá. Porém, Ford se liga que a fêmea já botou os ovos para chocar e se isso acontecer, a humanidade provavelmente vai virar comida rapidinho. Ele então é ligeiro e acende a churrasqueira com fogo e gasolina, o que torra todas as baratinhas. O problema é que isso deixa a mamãe barata meio fora de controle e ela vai pra cima de Ford. Felizmente, Godzilla é parceiro e salva o cara ao jogar um raio laser na cara da barata, o que, diga-se de passagem, é muito lindo. Ford e os outros pamonhas colocam a bomba em um barco e é nessas horas que eu me pergunto, a profissão de Ford era desarmar bombas, correto? Por que raiz ele não fez isso então? Ah, Ed, mas quando eles tiram a parada do covil dá pra ver que o vidro tava emperrado. Você vai me dizer que tem milhões de vidas em jogo e os danados não levaram um kit ou uma ferramenta de pressão pra quebrar o vidro caso isso acontecesse? Eu não estou suportando mais. Esquece isso, porque a fêmea vai ajustar as contas com Ford, que coloca o barco no piloto automático em direção ao oceano. Enquanto isso, Godzilla tá enfrentando o macho no mano a mano em mais um episódio de Trocação. A barata macho resolve apelar e usa um golpe voador, porém o lagartão espera ele chegar perto pra dar uma rabada, quebrando a espinha do macho. Infelizmente, um prédio decide desabar em Godzilla bem depois de sua vitória, o que com certeza deve ter doído um pouco. Eu estou no limite. Enfim, os militares tentam atirar na fêmea, como se isso fosse causar algum dano, e ela manda todo mundo pra vala. Quando ela finalmente vai comer Ford, o rei dos monstros chega no cangote da fêmea, abre a boca da barata e cospe o raio laser dentro dela, assim vencendo a batalha final. Ford, a propósito, não se machucou, não bateu a cabeça e nem
levou um tiro por acidente. Além disso, tem uma bomba nuclear no mesmo barco que ele tá, e que por acaso vai explodir em menos de 5 minutos. Adivinha o que ele faz? Ele decide dar um cochilo por lá mesmo. Felizmente os militares o resgatam antes do boom, e ele se reúne com Wanda e o filho, que tanto faz, tanto fez. Todo mundo também pensa que Godzilla não aguentou o fight, pois ele está estirado no chão. Na verdade, o lagartão só estava se bronzeando para passar outra temporada na Antártida, já que ele se levanta e caminha em direção ao mar, enquanto é ovacionado pela população, mesmo que ele tenha destruído metade da cidade. Pronto, Serizawa, faz a carinha de quem cagou nas calças de novo. O filme se inicia quando conhecemos a nada carismática família Russell, formada por dois cientistas da Monarch chamados Emma e Mark. Um cara que tem sérios problemas em falar, porque tudo que ele diz nesse filme é sussurrando. About 3 years ago. Open the shit. A gente também conhece Madison, a Eleven de Stranger Things, que resolveu virar uma adolescente chata e pior, sem poderes pra ajudar a galera. Pra fechar a família temos Andrew, ou melhor, tínhamos, já que o filho de Amy Mark foi pego de jeito na luta entre Godzilla e os Mutos em São Francisco. O luto acabou separando os pais de Madison, sendo que Mark lidou com ele através da boia véia marvada, enquanto Emma preferiu enfiar a cabeça no trabalho e acabou desenvolvendo o Orca, um dispositivo capaz de emitir frequências causadas pelos titãs, o que permite que os humanos bestaloides conversem com eles e até mesmo os controlem. A mulher é arretada e já testa o Orca em um titã que tá saindo de um ovo. A gente conhece a Mothra, uma mariposa gigante que realmente não curte um monte de humano à venda acordando pelada, o que deixa o bichão irritado a ponto de disparar umas teias cavernosas, gerando pro nosso prazer os primeiros 6 presuntos do filme. E acreditem em mim, vem muito mais pela frente. Quando a borboleta do mal se prepara para mandar Emma e Madison pra vala, a cientista ativa uma frequência no Orca que acaba acalmando a fera. Agora eu me pergunto, é sério mesmo que os cientistas da Monarch precisavam ficar tão perto assim do ovo? Frequências de som geralmente podem ser ouvidas a centenas de metros de distância do alvo, como por exemplo no caso de cachorros. Portanto, derrotar essa situação seria muito mais fácil se os cientistas ficassem atrás do vidro de proteção e tivessem ativado o Orca de lá. Dane-se, porque mais o barraco se inicia quando conhecemos um ex-coronel do exército britânico chamado Alan. Como o ator Charles Dance sempre faz papel de vilão em tudo que é filme, aqui não poderia ser diferente, já que o cara é um ecoterrorista. Traduzindo pra vocês, é basicamente alguém que acredita que o planeta Terra ficará melhor sem os seres humanos. Isso faz o cara bolar um plano de invadir a instalação da Monarch e mandar todos os cientistas pra vala, já que o danadinho quer roubar o Orca pra soltar os titãs adormecidos e assim restaurar a ordem natural. Nem mesmo o professor de Stranger Things é poupado, já que ele é finalizado a sangue frio pelo vilão. Eu sou cruel. O cara então passa a mão no tradutor de titanês e sequestra Emma e Madison. Não demora muito pro quartel-general da Monarch ficar sabendo disso, e é então que o Dr. Serizawa, a doutora ninguém liga pro nome e um Faria Limer chamado Sam vão atrás de Mark. O cara, por outro lado, escolheu viver uma vida simples depois do rehab e agora virou um documentarista do Discovery Channel. No entanto, ele não pensa duas vezes em se juntar à missão de resgate depois que ele descobre que a ex-esposa e a filha pela saco estão desaparecidas. A Monarch também descobre que a Mothra foi solta pelos capangas e agora ela se encontra dentro de um casulo só esperando a hora de virar uma linda borboleta. É aí que as forças especiais da agência acham que os ecoterroristas estão por perto daquele monstro, porém Mark discorda, dizendo que eles estão indo atrás de algo maior. Ok, se a Monarch chamou esse cara é porque ele deve ser muito bom no trabalho dele, correto? Sendo assim, talvez dar ouvidos a ele e se comunicar com os outros postos espalhados pelo mundo seja uma boa ideia nesse momento. Diante da possibilidade de mais monstros serem soltos, a Monarch deveria exigir que as bases que guardam os titãs se comunicassem com eles a cada hora, justamente para informar se algo estranho tinha acontecido ou não. Dane-se, porque eles preferem ir para as Bermudas, onde a agência tá monitorando o sossego do Godzilla. Eles ficam ali admirando a beldade quando a fera pressente algo acontecendo no mundo e dá um apavoro neles. A agência então acaba analisando a trajetória do Rei dos Monstros e percebe que ele tá indo em direção à Antártida, o que é um baita problemão, já que a Monarch estava monitorando o Rei Ghidorah por lá, outro macho alfa e também o arqui-inimigo de Godzilla. Adivinha para onde Alan e os outros ambientalistas do mal estavam indo? Pra Antártida também. E eu acho maravilhoso como é fácil entrar na base mais bem guardada da Monarch, pois os capangas facilmente eliminam mais 14 soldados da agência sem dificuldade nenhuma. Cara, isso não faz sentido nenhum. Tem um monstro de proporções gigantescas naquela base e a Monarch só deixa 14 batutinhas vigiando o local? O pior disso é que todos os soldados da Monarch ficam do lado de fora da base, num frio de menos 90 graus. Tudo burrice.
Proteger essa base deveria ser a maior preocupação da agência, portanto eles deveriam ter pelo menos uns 50 soldados por lá, e de preferência espalhados em vários locais, justamente para ir defendendo o local assim que os outros andares fossem tomados por possíveis intrusos. Dane-se, porque Mark e companhia vão pra lá impedir que Alan solte o bichão da jaula de gelo. O problema é que os soldados da Monarch estão meio fora de forma e são pegos pelos capangas de Alan, o que contribui com mais 5 presuntos para nossa conta. Mesmo assim, a Coronel Diane consegue furar o bloqueio e acerta um capanga no bucho, o que deixa o caminho livre para Mark infiltrar no barraco e tentar salvar a família dele. O cara pede que Madison vá pro lado dele da ponte, porém a garota diz que não vai rolar, já que ela tá passando um pano desgraçado pra mãe dela, que se revela uma Judas de mão cheia e nem foi necessário pagar as 30 moedas de prata pra mulher. A gente então descobre que a doutora acabou facilitando a entrada de Alan e companhia no casulo da Monarch, porque ela também se tornou uma ecoterrorista. Que viagem é essa, véi? Enfim, a mulher resolve acionar o explosivo que infelizmente liberta Rei Ghidorah da muralha de gelo, o que é péssimo pros mocinhos da Monarch, já que amam a FDP e simula uma frequência de macho alfa pra colocar o Ghidorah atrás da Monarch. Os 10 mandamentos do Rei do Camarote são os seguintes. Primeiro, você tem que se vestir com as melhores roupas, das melhores grifes. Cara, o mais bizarro é que os humanos imbecis ficam ali olhando o chão de gelo rachar, sendo que nessa hora seria muito mais inteligente entrar no avião supersônico da Monarch e ir embora de lá o quanto antes. Esquece isso porque mais 13 soldados são pegos pela fera, que é só um dragão de 3 cabeças, que ainda por cima cospe umas rajadas de raios que derretem os humanos igual sorvete de limão no verão de Salvador. Infelizmente a eletricidade do monstro interfere no funcionamento do avião de Mark, o que faz a parada parar de funcionar e basicamente se transformar numa caixa de rosquinha pro Ghidorah, que faz de tudo pra comer a galera que se esconde dentro dela. O pessoal decide correr, porém Mark se vê preso por cabos elétricos. O mais bizarro é que ele fica ali pedindo ajuda, mas ninguém se importa com ele. No final, apenas a doutora não importa o nome decide dar uma força pro cara, sendo que, mano, tudo que ela faz é levantar meia dúzia de fio com uma mão, algo que Mark poderia ter feito sem dificuldade nenhuma. Dane-se, porque a galera corre, no entanto eles estão bem atrasados, porque a doutora nome sei lá é papada pela fera. Quando Ghidorah se prepara para devorar o resto da sobremesa, vemos Godzilla chegando para rever o arqui-inimigo. E meus amigos, o pau tora nessa hora. Vamos para o primeiro round. Godzilla já começa intimidando o adversário com um rugido avassalador. Porém Ghidorah não parece recuar e vai pra cima de Godzilla. Ghidorah tenta se esquivar, mas uma de suas cabeças é mordida pelo inimigo. Realmente vale tudo nessa luta, né? Tem que ver também que Godzilla vem lutando bem nos últimos 5 anos, né? Isso aí acaba influenciando. É verdade, meu Deus, Godzilla cai com um golpe no peito. Que virada surpreendente. Eu acho que ele sentiu essa, hein? Calma lá, Godzilla tá levantando e a possibilidade do nocaute vai ficando mais distante. Fazia tempo que eu não vi o rei desse jeito. Olha lá, eu acho que ele vai usar o canhão de plasma. Mas é isso mesmo, ele se prepara para um golpe mortal e, meus senhores, que virada sensacional. Ghidorah desvia sem dificuldade e acerta o raio que o rei não tava esperando. Caros telespectadores, essa é realmente a luta do século. Será que Godzilla finalmente vai perder o título? Enfim, Godzilla acaba sendo salvo pela Monarch e seus aviões, que espantam Ghidorah momentaneamente. A galera então se reúne e analisa a trajetória de Godzilla, descobrindo que ele tá indo pro México, já que algo bem sinistro tá prestes a acontecer por lá. E não é a liquidação de Pina Colada. Quando a Monarch aparece no rolê, percebe que tem um vulcão prestes a entrar em erupção. É então que o avião deles recebe um zap de Emma. Mark pergunta pra Ace por que cacetas ela tá fazendo aquilo, e aí que a cientista do mal dá um play no PowerPoint. Eu não tô acreditando nisso. A mulher explica que depois que perdeu o filho, percebeu que a humanidade foi o gatilho que fez os titãs acordarem da hibernação. Segundo a Sonsaí, a natureza percebeu que a superpopulação de seres humanos estava diretamente ligada à poluição do planeta e, portanto, ela tá usando os monstros para restaurar o equilíbrio, já que ao destruir uma cidade, a radiação emitida pelos titãs acaba restaurando as condições ecológicas. Cerizal e Mark discordam do plano dela, dizendo que a Judas aí não vai conseguir segurar o rojão quando ele entrar no Forever dela, e falam também que isso vai levar à morte de bilhões de pessoas. Emma então responde, dizendo para eles correrem e se esconderem em um bunker construído pela Monarch para exatamente esse tipo de situação, e sem pestanejar ela aciona o Orca, que mais uma vez desperta outro titã alfa, nesse caso Rodan, um dragão de fogo que vive dentro daquele vulcão. Com mais um pirocudo no pedaço, Rei Ghidorah fica tinindo para mostrar quem é que manda, e voa pro México com a intenção
missão de enfrentar Rodan. Como a Monarch tá mais perdida do que deficiente visual escolhendo filme de conteúdo adulto, a agência se vê no meio do fogo cruzado e assim decide evacuar a população apreciadora de tortilha. O mais bizarro é que eles poderiam ligar para todas as bases que vigiam os titãs e ter pedido para eles fazerem a mesma coisa, já que os bichos estão muito afim de sair da jaula. Outra coisa que a Monarch poderia ter feito era verificar os sensores das portas dos bunkers, justamente para saber qual deles tinha sido aberto, já que Mark e Serizawa deduzem que Alan e Emma estão se escondendo em um deles. Dessa forma, a Monarch poderia mandar os militares cercarem o local e capturar o Orca para usá-lo com o objetivo de colocar o Ghidorah e companhia para dormir novamente. Dane-se, porque os pela-saco da Monarch vão sendo pegos pelo Rodan igual aviãozinho de papel na chuva, assim como os civis mexicanos, que não vão mais poder se embebedar com a tequila local. No total, pode colocar mais 35 presuntos pra conta. O avião supersônico da Monarch tenta atrair o Rodan pra longe da cidade, à medida que ele leva o morcegão em direção ao Ghidorah, que já tá chegando no rolê. Os dois acabam se trombando e Rodan não dá nem pro cheiro, já que ele toma uma surra e arrega pro rei de 3 cabeças, que só pra dar aquela humilhada acaba sentando num buraco quente que antes era a casa do dragão mexicano. Vitorioso, Ghidorah vai pra cima dos piolhos, e sim, eu tô me referindo aos humanos. O danado tá prestes a meter as cabeças nos caras, quando Godzilla emerge do oceano e abocanha uma das cabeças do vilão, mostrando que ele é expert em jiu-jitsu aquático. Os humanos desinteressantes percebem que tem uma chance de sobrevivência caso Godzilla saia vitorioso, porém o que a gente não precisava nessa hora era de mais militares merdeiros aparecendo pra atrapalhar, que realmente acaba acontecendo quando o almirante americano diz que acabaram de enviar um míssil carregando uma nova bomba. Dessa vez eles fizeram a tarefa de casa e não apelaram pra radiação, porque agora eles desenvolveram um explosivo que suga o oxigênio no raio de 2 km, o que de acordo com os militares sufocará os dois monstros ao mesmo tempo. Enfim, a bomba infelizmente explode e Mark percebe que os batimentos de Godzilla estão caindo até que param completamente. Já era! O mesmo não pode ser dito de Ghidorah, que voa pra fora da água como se ele tivesse encravado a unha, e pior do que isso, a cabeça comida pelo Godzilla se regenera. A moral dos humanos fica lá no fundo do poço, porque Ghidorah se firmou como o Master Pirocudo dos monstros e agora tá obrigando todos os outros titãs a destruírem a civilização e moldarem o mundo ao gosto do cabeça tripla. É nesse momento que a Mothra sai do casulo e a gente entende que ela digivoluiu para uma linda e radiante mariposa. Ela então começa a se comunicar com alguém que responde de volta, e sim, ela tá tentando marcar um date com Godzilla. Infelizmente o lagartão tá bastante resfriado depois do impacto da bomba e pergunta se ela não pode ir lá dar um pulo no cafofo dele. Os humanos também percebem que o Godzilla tá tentando recarregar as energias, porém isso pode levar anos, sendo que até lá o Ghidorah vai ter comido todo mundo na superfície. Nesse meio tempo, uma das cientistas, que eu não vou ficar aqui pesquisando o nome, descobre um manuscrito antigo que citava a existência de Ghidorah. De acordo com os povos antigos, ele veio do espaço e caiu da Terra. É exatamente por isso que a bomba não funcionou com ele, já que as leis naturais do planeta não se aplicam ao danado. Eles descobrem que Godzilla já tinha derrotado a fera antes, e então eles montam uma força-tarefa para acelerar o processo de cura do lagartão, que nesse caso é basicamente levar o suco pra ele. E sim, eu tô me referindo a uma bomba atômica. Mark e companhia entram no submarino e seguem o sinal do Titã, até que adentram um túnel aquático que os leva diretamente para uma antiga cidade submersa, o lar de Godzilla. Essa rede de túneis acaba encantando outro cientista, que por acaso é a lata do Tarantino de óculos. O cara acaba confirmando a teoria do Dr. Brooks lá de A Ilha da Caveira, de que a Terra realmente era a oca. Serizawa percebe também que Godzilla tá se alimentando de uma fonte de radiação para recarregar a pilha, porém ele quer contribuir e pede para os militares dispararem a bomba nuclear no bichão. O problema é que o sistema de armamento do submarino deu defeito depois que eles atravessaram o túnel e não tem como levar o explosivo até o lagartão. Como Serizawa já não tá mais aguentando a dor nas articulações na hora de acordar, ele se voluntaria para levar a bomba até Godzilla dentro de um submarino menor. Só que, mano, isso não faz sentido nenhum. Eles poderiam ter subido para a superfície e pegado outro submarino nuclear em questão de algumas horas, mas não, porque o cara não põe a cabeça para pensar e decide se sacrificar. Muito bom. Ele então entra no covil da fera, sendo que a radiação do local já ferra a visão do cientista em uns 27 graus de hipermetropia. Mesmo assim, ele programa a bomba e se despede de Godzilla com uma linda mensagem de incentivo pra ele. Agora vamos ver o que acontece com quem abusa do suco. O explosivo detona e acaba dando aquela revigorada em Godzilla, que sobe pra superfície. Ele então dá uma intimada nos humanos, afinal eles acabaram de destruir a casa dele.
Enquanto isso, o roteiro se lembra dos ecoterroristas e vemos Emma discutindo com o Alan. Segundo ela, não era pra todos os titãs terem acordado de uma vez, sendo que a cientista suspeita que Ghidorah esteja controlando os danadinhos. Mesmo assim, Alan caga pra isso, já que ele quer ver o circo pegando fogo. A Eleven então vai falar com a mãe e diz que tudo aquilo foi um erro e que o irmão dela não queria querer que Emma pirasse o cabeção daquele jeito. A garotinha é marrenta e usa o movimento de Missão Impossível pra entrar nos dutos de ar e rouba o Orc em seguida. Ela então foge do bunker e vai até o estádio de Boston, já que o plano dela é emitir uma frequência de macho alfa pra desafiar o rei de Arak, dessa forma fazendo com que ele pare de comandar os outros titãs momentaneamente. Quando a pessoa tá na pista, ela é mais um. Agora, quando a pessoa tá no camarote, ela acaba ficando em evidência. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Até aí beleza, mas mano, ela precisava mesmo ter ficado no estádio esperando a fera chegar? A menina poderia muito bem ter deixado o Orca tocando ali e fugido de volta pro bunker. Dane-se, porque a garotinha leite com pera acha que pode tancar um dragão de 3 cabeças e fica ali de boa, até que Ghidorah chega e começa a perseguir a Eleven pela cidade. Ah, agora ela resolve jogar a parada pro outro lado. Dessa vez Ghidorah não cai no golpe e tá prestes a fazer um ovo frito com a garota, quando de repente Godzilla aparece carregado no suco ao lado da força aérea da Monarch, sendo que juntos eles vão pra cima da fera com tudo. A porradaria entre os dois titãs tá equilibrada e enquanto eles lutam a gente tem que perder um tempo danado vendo Mark procurando pela filha. Muito chato! Dane-se, porque mal ele toca o solo da cidade a gente já tem que ver 2 soldados sendo pulverizados pelos raios de Ghidorah e mais 2 abestados sendo pisoteados pela fera dentro do avião. E aí que o reforço de Godzilla vem, já que a Mothra aparece pra soltar o especial em cima de Ghidorah. Vai, teia! Sem poder mexer os bracinhos, essa era a hora ideal pra Godzilla morder as 3 cabeças do inimigo e acabar com a farra dele. Mas não, porque a porcaria do lagarto tem TDAH e prefere soltar Ghidorah ao quebrar o prédio que o mantinha preso pela teia. Ei, mas é burro! Percebendo que a luta tá meio injusta, Ghidorah resolve pedir ajuda, o que acaba arrastando Rodan pro meio da pancadaria. Enquanto Godzilla entra no mano a mano com Ghidorah, vemos Mothra desviando dos ataques do dragão mexicano. Tudo isso acontece na mesma hora que Emma resolve se bandear pro lado dos mocinhos e oferece carona pra Mark, já que ela também tá preocupada com o sumiço de Eleven. Os pais deduzem que a garotinha leite com pera tá na antiga casa deles, que coincidentemente ficava em Boston também. Ao chegar lá, eles encontram a garota ainda com vida. Nesse meio tempo, Mothra dá uma ferroada em Rodan, vencendo a batalha. Porém, Godzilla subestima a inteligência de Ghidorah, que se aproveita de uma planta de energia para recarregar a bateria também, e assim ele consegue vencer o rei dos monstros. Quando Ghidorah se prepara para o golpe final, vemos Mothra tentando defender o macho dela, o que é totalmente em vão, já que o alienígena simplesmente pulveriza a mariposa como se ele estivesse matando o inseto usando um inseticida. Livre-se dos insetos com Baygon e relaxe a mente. Quem tá assistindo o Barraco de Camarote é a família Russell, e aí que o Tarantino do Paraguai entra em contato com eles e avisa pros danados irem pro avião o quanto antes, já que o suco que o Godzilla tomou tá dando revertério, e em questão de minutos o bichão vai se tornar uma bomba termonuclear. Só que Emma percebe que o Ghidorah já tá embalando o lagartão pra comer mais tarde, o que dá a ideia pra ela e Mark consertarem o Orca pra mais uma vez enganar o bichão, emitindo assim uma frequência fake de macho alfa. E não é que o dragão otário cai de novo na cilada pela 3ª vez? Mas as champanhes são status, entendeu? Até porque existe toda uma preparação, elas vêm todas com fogo. Ele solta Godzilla e vai em direção ao chamado, sendo que tudo que Emma tinha que ter feito nessa hora era ter colocado o Orca debaixo de uma pedra e fugido com Mark e a filha pro avião. Mas vocês acham que ela faz isso? É claro que não, porque a cientista tem uma ideia melhor: colocar o Orca em um carro e dirigir pra longe deles com o objetivo de desviar a atenção de Ghidorah. Mas peraí, isso não vai fazer diferença nenhuma, esse dragão aí do capiroto vai te alcançar em cerca de segundos. 40 segundos pra ser mais preciso, porque sim, eu contei. Enquanto isso, em algum lugar do multiverso, se afastem o máximo possível. Eu tenho que atrair o Ghidorah. Mas aquela coisa grande pode voar. Pare de ser idiota como você foi durante o filme todo. É, eu acho que você tá certa. É que às vezes eu despiroco total. Eu acho que agora eu vou morar com o papai.
Dane-se, porque essa altura do campeonato o suco já tá saindo pelos ouvidos de Godzilla e ele tá prestes a dissipar a testosterona nuclear. Ghidorah tenta ir pra cima, mas não dá não, já que o rei explode 3 vezes e faz o vilão virar um carvãozinho ambulante. No fim, Godzilla aproveita para comer o que sobrou do dragão, e assim como a gente comendo camarão 2 vezes por ano, ele só deixa a cabeça. No final do filme a gente vê que os outros titãs reconheceram o novo pirocudo da Terra e assim juram vassalagem a Godzilla, inclusive Rodan, que não foi finalizado pela Mothra. Eu não sei não, mas se o cara que bateu na minha mulher viesse lamber o meu saco, eu provavelmente daria uma surra nele, o que Godzilla deveria ter feito nesse caso. Calma lá, porque a gente tem uma infame cena pós-créditos, onde descobrimos que Alan sobreviveu. Ele entra num depósito, onde encontra a última cabeça de Ghidorah praticamente intacta. O filme se inicia quando vemos Kong na Ilha da Caveira, quando de repente ele sente cheiro de bosta e decide arremessar uma lança improvisada no céu, que olha só, revela que o gorilão tá sendo mantido refém em uma base da Monarch. É explicado pra gente que a agência tá tentando manter Kong na moita, já que a doutora Elaine Andrews acha que se ele sair da ilha, o Godzilla vai vir quente na orelha do macaco por ele não ter jurado vassalagem quando o rei Ghidorah foi derrotado. O problema é que a Ilha da Caveira tá prestes a virar um cocôzinho no meio do oceano, já que as alterações climáticas estão afundando a casa de Kong. Nesse balaio de gato existe uma empresa chamada Apex, que está desenvolvendo uns produtos bem legais para as pessoas se acostumarem a viver num mundo povoado por titãs. A proposta da corporação é chefiada pelo gênio, playboy e filântropo Walter Simmons, que está querendo contratar os serviços de um ex-cientista da Monarch chamado Nathan. O cara por acaso tá meio na bad, já que ele e o irmão estavam tentando entrar na lendária Terra Oca, porém o parente acabou sendo esmagado devido a uma inversão de gravidade não calculada. É aí que o Simão chega pra ele e diz pro cara ficar de boa, já que a empresa do magnata bolou uns aviões pica que vão ser capazes de inverter a gravidade quando entrarem nessa área inexplorada pelos humanos. Obviamente o Nathan fica todo animadinho e logo entra na jogada, porém ele diz que precisam de um guia, e é aí que o cara vai ajoelhar no milho pra doutora Andrews, pedindo que ela empreste o Kong por alguns dias, já que segundo a teoria do cientista, o macaco e seus parentes escalaram a Terra Oca e saíram pela Ilha da Caveira, o que segundo ele confirmaria que todos os titãs originalmente vieram da Terra Oca. Só que Lenny fala pra ele: olha, eu acho que isso aí vai dar merda, porque assim que Kong sair da ilha, o Godzilla vai atacar o macaco e quem mais estiver por perto. Mesmo assim, ela concorda com ele e aceita levar o Kong pra servir de guia da Terra Oca. Olha só, todo mundo sabe que o Godzilla consegue andar em terra tranquilamente e é praticamente o Michael Phelps do mundo monstro, podendo nadar ainda melhor. Sendo assim, qual será o único ambiente que Godzilla não teria vantagem nessa situação? Não sei, talvez o ar? Será? Sendo assim, a Monarch poderia ter dopado o gorila e o levado de helicóptero até a Antártida, onde segundo Nathan, era lá que ficava a entrada pra Terra Oca. Dane-se, porque nesse meio tempo a gente conhece novos personagens humanos. E eu tô me referindo a Bernie, um assistente de engenharia da Apex que tem um podcast no Spotify, onde ele revela que só se infiltrou na Apex pra desvendar os terríveis segredos que a empresa esconde. O cara então invade o departamento onde ele não trabalha e faz uma cópia do HD pra fuçar mais tarde. O problema é que ele não contava que o prédio iria servir de pit stop pro Godzilla, emerge do mar pela primeira vez em 3 anos e destrói a instalação toda. No meio das ruínas, Bernie vê um dispositivo estranho emitindo um bip vermelho no mesmo lugar onde o Godzilla tá atirando. Quem fica sabendo das más notícias pelo noticiário é Eleven, porque sim, ela também tá de volta nesse filme. No, God, please, no! No! No entanto, a garota não entende o motivo de Godzilla ter atacado a base da Apex, e assim ela convence o amigo samoano que eles precisam encontrar Bernie e investigar o porquê do Godzilla ter atacado aquele local. Eu acho que é isso. Chato pra Ah, eu esqueci de falar, mas voltando pra Ilha da Caveira, a gente descobre que a doutora Andrews tem uma filha adotiva, a última descendente dos Wiwi, aquela tribo que a gente vê lá em Kong, Ilha da Caveira. A garotinha é surda e desenvolveu um jeito de se comunicar com o gorila por meio de libras. Enfim, a galera então embarca em direção à Antártida e o Simão manda a filha dele, chamada Maya, para supervisionar a operação. Infelizmente, a mudança de residência do Kong atiça o Godzilla, que se aproxima da esquadra da marinha para meter a mão na fuça do gorila. Obviamente, o símio pressente o perigo e o caos e logo se prepara para revidar a provocação em mais um episódio de Trocação. Como
Como o peludão não andou fazendo natação, ele toma uma sova do lagarto e desmaia em cima do navio. Nessa brincadeira pode colocar 5.904 soldados que se ferraram, tanto dentro dos navios quanto dentro dos caças. Com a Monarch tá no cagaço de continuar de barco até a Antártida e despertar a ira do Godzilla novamente, eles decidem fazer o que eu já tinha sugerido, nesse caso transportar o Kong até o continente gelado de helicóptero. Enquanto isso a gente vê mais personagens humanos com os quais a gente se importa tanto quanto uma laranja bagaceira. Voltando pra pela saco da Eleva, não demora muito pra ela e o amigo Samoano Inútil encontrarem Burnie, e é aí que os três têm a ideia de invadir a Apex pra procurar por pistas. Como esse local aí tem o nível de segurança de uma lanchonete de estrada, o trio Parada Burra descobre um laboratório secreto no subterrâneo da base, e logo eles avistam pequenas criaturas sendo mantidas dentro de naves. Se vocês estão familiarizados com o vídeo que eu fiz de Kong Ilha da Caveira, provavelmente perceberam que são filhotinhos de criaturas da caveira. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Em vez deles simplesmente tirarem uma foto e voltarem pra contar a treta pro pai da Eleven, que por acaso é agora o diretor da Monarch, não. Eles preferem a burrice e acabam sendo trancados dentro da nave com destino a Hong Kong. Pô, mano, tu vai me dizer que a Apex construiu a porcaria de um túnel que liga os Estados Unidos à China secretamente? É claro. Dane-se, porque quando eles chegam na Terra do Rolinho Primavera, percebem que estão no meio de uma arena, quando de repente uma criatura da caveira gigantesca fica tinindo pra comê-los. O que só não acontece porque o Godzilla versão da Shopee aparece e destrói o bicho feio sem muita dificuldade. É aí que a gente descobre que a Apex andou desenvolvendo um kaiju sintético, que é controlado telepaticamente pelo filho do Dr. Serizawa, que tá nesse filme só pra ele arrecadar bem nos países asiáticos. A propósito, o nome desse experimento cibernético acaba sendo um dos maiores vilões da história do Godzilla, nesse caso, o Mechagodzilla. O problema é que essa conexão neural tá sendo feita através da única cabeça que sobrou do Rei Ghidorah, que na minha opinião é uma ideia super idiota, justamente pela criatura ter quase fritado o planeta Terra no passado. Eu entendo que a humanidade quer arrumar um jeito de se defender dos titãs caso eles invadam a cidade, só que mano, custava construir um robô gigante igual aqueles lá de Círculo de Fogo. Esse é outro filme que eu já trouxe pro canal e que vocês podem ver clicando nesse card pipocando no canto da tela. Outra coisa, o próprio governo americano já tinha desenvolvido aquelas bombas que sugavam oxigênio no filme anterior, que a propósito quase mandou o Godzilla pra vala. Portanto, os governos mundiais poderiam ter estações de lançamentos na costa, justamente para disparar esses mísseis ao menor sinal de aproximação de um titã. Enfim, o trio Parada Burra já tinha todas as provas que precisavam para colocar a cavalaria completa no Rainbow da Apex. Sendo assim, derrotar esse filme basicamente significa impedir que a empresa do mal ative o Mechagodzilla permanentemente, o que felizmente eles ainda não conseguiram por não terem uma fonte de energia compatível. Sendo assim, Burnie e companhia tinham que encontrar um jeito de vazar dessa base secreta e retornar para os States. Com esse objetivo, eles deveriam andar devagar e sem chamar a atenção dos funcionários da Apex. Mas vocês acham que o trio Parada Burra tem essa capacidade? É claro que não, porque eles andam pelos corredores como se estivesse fazendo a feira de quarta-feira. Eu não estou suportando mais. Como Burnie sai do esconderijo, o cara acaba chamando a atenção como se fosse um outdoor de neon em pleno carnaval. Nessas horas eu me pergunto, custava ele ter aberto a escotilha com calma e verificado se era seguro eles saírem de lá? Dane-se, porque eles são capturados pelo bilionário malvadão, que revela que ele vai controlar o mundo todo por meio do Mechagodzilla, e que o cara só tá esperando o Maya voltar com uma nova fonte de energia que ele espera encontrar na Terra Oca. Isso aí revela que o motivo dele ter dado a mãozinha pra Monarch com as naves era porque ele tinha segundos interesses. Por falar nos outros idiotas, a gente vê o Kong chegando na Antártida, porém ele acha que aquele ambiente é meio caidão, sendo que nem mesmo tem os bambus pra ele coçar o... É aí que Dia dá uma manipulada no gorilão, dizendo que pode ser que ele encontre outros parentes perdidos de terceiro grau na Terra Oca, o que acaba sendo aquele incentivo para ele adentrar o portal. A Monarch vai atrás dele, porém descobrem que a brincadeira pode custar caro, já que a inversão da gravidade causa a mesma sensação que você tem quando desce no elevador do Hopi Hari. Eu caguei nas calças. É aí que a galera chega na Terra Oca, não demorando muito pra eles avistarem um monte de Pokémon raro. Como os caras estão fazendo um barulhão danado, eles despertam a ira de dois Warbats, que já chegam mandando 4 funcionários da Monarch pra vala ao bater em uma das naves. Como Kong é o protetor de Dia, ele vai no regaço e arrebenta as criaturas do mal, que ele acaba aproveitando pra degustar o café da manhã. Algo naquele local parece estar despertando a atenção do gorilão, o que leva a galera pra uma espécie de montanha onde viviam os antepassados do Kong. Eu me
pergunto se essa marca de mão na entrada do cafofo seria a do Scar King apresentado no filme seguinte. Enfim, lá dentro Kong vê o esqueleto de alguns parentes perdidos no que parece ter sido uma batalha contra parentes do Godzilla e dinossauros também, já que o gorilão pega um machado fincado em um tiranossauro. Legal! No centro desse salão real, o time da Apex encontra a tal fonte de energia necessária para ativar o mecha. E é aí que Maya envia uma amostra pro papai maligno, que não perde tempo em usar a parada para energizar a criatura de metal. O problema é que isso acaba atraindo a atenção do Godzilla, que tá meio lerdinho no rolê e acha que é o Kong que tá causando a discórdia. O lagartão então chega em Hong Kong e já manda 77 conterrâneos do Jack Chan pra vala. Ele então usa o raio de calor para fazer um furo na superfície do planeta, com o propósito de acessar a Terra Oca. No entanto, isso infelizmente acaba despertando o sono de princesa dos Hellhawks, um bicho feio que parece o resultado de uma noite de amor entre um morcego e uma galinha. Os capirotinhos logo comem 3 funcionários da Apex e quase pegam Maya, que foge em uma das naves. A mulher se desespera e pede pro piloto usar o buraco aberto pelo Godzilla como meio de sair da Terra Oca. Só que, mano, Maya é uma snob de mão cheia e ordena que eles atirem no Kong só porque o gorila tava no meio do caminho. Custava simplesmente eles terem dado a volta e entrado na passagem. Isso irrita o Titã a ponto dele espremer a nave como se ela fosse uma banana nanica. Quem fica irritado com essa invasão de privacidade é o Kong, que sobe pelo buraco para sentar a mão em Godzilla em mais um episódio de trocação. Infelizmente, Godzilla tem milhares de anos de experiência e sai vitorioso dessa treta, já que ele deixa o nosso gorila predileto à beira de uma parada cardíaca. Quem manda nessa porra aqui sou eu! Quem aproveita o momento para testar o mecha é o bilionário danado, que pede pro Serizawa ativar o experimento com a nova fonte de energia. O problema é que a consciência do Ghidorah toma controle do corpo do mecha, mandando o filho rebelde do Serizawa pro saco e ainda faz um patê de atum com o Walter. Com o Mecha Godzilla fora da coleira, o bicho sai destruindo Hong Kong inteira, o que coloca na conta mais 43 parentes do Jack, porque os idiotas ficam andando pela rua como se estivesse rolando um festival de yakisoba. Cara, nesse momento, o único jeito de sobreviver é se escondendo nas linhas de metrô, que ficam dezenas de metros debaixo do solo. A gente já tinha visto japoneses fazendo isso na série Monarch, Legado de Monstros, portanto os chineses aí deveriam ter agido da mesma forma, mas não, bora ficar gritando igual o Carter em A Hora do Rush 2. Não como os asiáticos, nada de pânico. Tá bom, quando o Godzilla chega vocês tropeçam. Eu vi o filme, gritam caca, gata! Caca, gata! Outra coisa, nesse mundo dominado por titãs, é sempre uma má ideia morar em cidades grandes. Qualquer ser com mais de 85 de QI teria percebido que a essa altura do campeonato, cidades grandes como São Francisco, Boston, Honolulu, Tóquio já tinham sido destruídas nas batalhas entre os monstros gigantes. Sendo assim, viajar ou se mudar definitivamente para o interior é um jeito de ficar longe das tretas, já que esses locais ficam distantes de usinas nucleares e empresas do mal. Enfim, a porrada come solta entre o Godzilla verdadeiro e o da Shopee, sendo que a bateria da versão paralela tá cheia e ele arrebenta o lagartão gente boa sem muita dificuldade. Nathan Dia e Lenny então usam o motor da nave para servir de desfibrilador e conseguem ressuscitar Kong, que volta pro plano terrestre com uma baita ressaca. E aí que Dia diz que ele precisa ajudar o Godzilla, caso contrário o mecha vai ferrar a vida de todo mundo. Mesmo sem querer, o gorilão chega na treta e consegue usar a malemolência para desviar dos ataques do mecha. Contudo, a vantagem não dura muito, porque o Godzilla da Shopee tem um ataque especial do raio de calor e ainda por cima lâminas giratórias na cauda dele. Percebendo que eles precisam justificar a presença no roteiro, a gente vê Bernie, o samoano inútil, tentando hackear o sistema do mecha, porém o código é complexo demais pro cérebro de azeitona do samoano, o que faz Bernie usar uma parada que sempre funciona, nesse caso a bebida de cowboy, que é derramada sobre o computador da Apex, causando assim um curto-circuito no corpo do Mecha Godzilla. Ok, isso não faz sentido nenhum, já que era o Ghidorah que tava controlando o mecha, então que cacetas o computador tem a ver com isso? Dane-se, porque isso desabilita a lâmina do capeta temporariamente, abrindo brecha pro Godzilla dar uma baforada de calor no machado de Kong. Isso faz a arma praticamente virar um maçarico que o gorilão usa pra despedaçar o monstro do mal e de quebra salvar a vida de Godzilla. No final do filme tudo acaba bem, Kong acaba aceitando que ele é o beta e abaixa o machado, o que é uma prova que Godzilla é sim o mais pirocudo da região. A gente também tem os personagens humanos se reunindo, mas eu realmente não ligo nem um pouco pra eles. Foda-se. Na última cena a gente vê Kong desbravando a Terra Oca e sendo acompanhado de perto pela Monarch, que instalou uma nova base por lá.
O filme se inicia na Terra Oca, quando vemos Kong fugindo de um bando de ratazana mutante. Felizmente Kong é malaco e atrai parte dos bichos feios para uma armadilha, que é ativada e faz um banco de pedras cair nos lazarentos. Mesmo assim, alguns atrevidos ainda tentam tancar o macacão, que bate a mão no peito e diz que eles devem o respeitar, já que ele é o gorilão da bola azul. É, eu sou o gorilão da bola azul. Metendo a banca nos danados, Kong aproveita o momento para degustar o café da manhã, enquanto chora as pitangas por se sentir muito solitário e ainda ter todos os animais da Terra Oca querendo comer. É aí que vemos a doutora Andrews explicando para a população mundial que Kong e Godzilla estão vivendo numa trégua, ou seja, não vai rolar treta entre os dois desde que um fique na superfície e o outro na Terra Oca, o que os titãs estão respeitando. Por falar no lagartão, a gente vê ele dando uma coça no Esquila, aquele caranguejo gigante que apareceu em Rei dos Monstros. Ué, Ed, mas o Esquila não tinha baixado a cabeça pro Godzilla no filme de 2019? Então, o caranguejo mutante aí decidiu colocar as 8 patinhas onde não devia e assim desafiou o lagartão. Se vocês quiserem saber o que causou essa treta aí, leia o livro Godzilla Dominion. Tudo bem. Voltando pro filme, Esquila consegue dar uma pisada em um trabalhador honesto que só queria almoçar um carbonara, sendo que a criatura logo é destruída pelo raio de calor vindo do rabicó do Godzilla. Nesse meio tempo, a gente descobre que a Monarch montou uma base de pesquisa no meio da Terra Oca para acompanhar o rolê do Kong, o que na minha opinião é uma cagada monumental. Olha só, eles estão no reino quase nada explorado, cheio de criaturas gigantes que estão doidas para experimentar uma carne diferenciada, nesse caso a de seres humanos. Como a Monarch tem acesso a dinheiro praticamente infinito, eles poderiam ter monitorado o gorila através de drones, ou seja, sem expor a segurança dos colaboradores. Ninguém se importa. Dane-se, porque os pesquisadores começam a receber umas leituras bem estranhas e mandam pra Andrews avaliar. A princípio ela acredita ser apenas uma anomalia magnética, porém ela percebe que Dia, a filha adotiva dela, desenhou as mesmas ondas, o que significa que a garotinha tem uma ligação psíquica com o lar do Kong. Ótimo, agora esse universo virou um episódio de X-Men Evolution. Dane-se, porque Andrews pede ajuda de Bernie, o salvador da pátria cujo iscão desativou o Mechagodzilla no filme anterior. Só que o cara tá com orgulho ferido porque a Monarch não falou pro mundo quão importante ele foi na luta contra o Godzilla de metal, o que fez ele perder vários seguidores nas redes sociais. Andrews então propõe um trato: se ele descobrir o motivo de Dia ter visões com a Terra Oca, ela vai permitir que o cara faça um tour por lá. O problema é que nesse meio tempo, Godzilla sem motivo nenhum se volta contra a humanidade e invade uma usina nuclear na França pra jantar a radiação do local. A Monarch deduz que ele tá carregando a bateria pra entrar na trocação com alguém que eles ainda não sabem quem é. Enquanto isso, a gente vê que o Kong tá com uma dorzinha de dente, e como o gorilão é a menina dos olhos da Monarch, ele tem um baita plano odontológico pago por eles, o que o faz subir até a superfície pra passar no dentista. Por falar no profissional que vai colocar o implante no lugar do dente podre, a gente conhece Tracker, um nome mais genérico do que tampa de pote de arroz. Como o cara curte os animais exóticos e tá usando essa camiseta florida aí, não tem como não chamá-lo de Ace Ventura do Paraguai. Ele faz a troca de dente com um guindaste, colocando uma prótese do tio Peck no lugar, o que deixa Kong bastante aliviado. É aí que Bernie estuda os desenhos feitos por Dia e do nada descobre que aqueles sinais na verdade se trata de um pedido de socorro vindo da Terra Oca, o que convence Andrews a montar uma equipe para investigar. É então que se forma o Quinteto Borrástico com os seguintes integrantes: Bernie, Dia, Andrews, o Ace Ventura do Paraguai e um soldado anão chamado Mikhail. Eles então atravessam um portal e chegam na base de monitoramento da Monarch, que olha só, foi completamente destruída. Eu não sei exatamente quantas pessoas trabalhavam nesse lugar, porém a gente consegue ver 4 cientistas na primeira cena onde eles detectam o sinal e mais um soldado soterrado por destroços, portanto coloca mais 5 aí na contagem. É aí que Andrews vê uma marca de mão gigantesca no morro, indicando que outro macaco atacou a instalação da Monarch. O pessoal então continua rastreando o pedido de socorro até uma cratera, onde dá numa linda floresta cheia de passarinhos cantantes e plantas carnívoras que engolem Mikhail imediatamente. Sabe o que eu acho mais bizarro? O Quinteto Maravilha aí começa a discutir pra ver quem tá no comando da operação no meio de uma selva. Como se isso não fosse suficiente, eles andam berrando pra tudo que é animal faminto. Cara, nesse tipo de território você tá em desvantagem, portanto precisa agir com cautela e na surdina, sem atrair muita atenção pra cima de você. Outra coisa, apenas Mikhail leva uma arma, o que é uma cagada monumental nessa situação, já que com ele comido, o resto não tem um
um jeito de se defender, portanto poderiam ter feito o favor de ter levado umas metrancas também. Dane-se, porque eles continuam andando até um templo que eles abrem com a pressão da água. O mais surreal é que eles descobrem traços da civilização Iwi nesse local, a mesma galera que morava na Ilha da Caveira e que era um povo de dia. O pessoal então atravessa outro portal e dão de cara com uma civilização super antiga que não se comunicam por fala, e sim pela telepatia. O quê? Enquanto isso, a gente vê Kong dando rolê por uma passagem subterrânea debaixo da casa dele, onde ele acaba encontrando o Zuko, ou como eu prefiro chamar, o Mini Kong. O nosso gorilão predileto fica super empolgado com a descoberta, o que o faz ser ingênuo e dá um aperto de mão no macaquinho, que por outro lado não aprendeu nada de etiqueta e morde o dedão do Kong. Isso deixa o símio pistola, e ele então corre atrás do macaco mirim só pra perceber que ele estava sendo levado por uma armadilha. Ele então é atacado por mais 3 gorilas do tamanho dele, que Kong por sinal não tem muita dificuldade pra derrotar, já que os danados não suplementaram direito e estão só na capa do Batman. Isso rende pra gente uma das melhores cenas em filmes de monstro gigante, nesse caso quando Kong transforma o Mini Kong em um taco de beisebol. Como ele é vitorioso, Kong bota os irmãos da espécie pra correr e obriga o Mini Kong a mostrar de onde eles vieram. O problema é que o estagiário aí é um FDP de mão cheia e acaba atraindo Kong pra um rio do Mato Grosso invertido, onde tem uma sucuri diferentona que quase